Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Vamos esperar mais uns 5 minutinhos para algumas outras pessoas se conectarem e a gente já se conecta, ok? A gente já começa. Espero que vocês estejam vendo bem aí a minha tela da apresentação. Obrigado. Vou deixar em mudo um pouquinho, ok? Bom, vamos lá, pessoal. Bom dia a todos novamente. Vamos começar.
Já temos um público bom. Obrigado a todos pela participação. Estou muito feliz em saber que a gente tem essa quantidade enorme de pessoas aí participando. Espero que vocês gostem e que atenda às expectativas de vocês. Como vocês podem ver, eu estou aqui no meu home office. Ainda estamos com essa situação da quarentena. Nós somos, como vocês sabem, nós estamos instalados em São Bernardo e ainda a gente tem algumas restrições locais, né? Locais e municipais e estaduais. Então, por essa razão, parte da nossa equipe ainda continua trabalhando firme e forte aí de home office, ok? Antes de começar, pessoal, eu gostaria de fazer um pequeno lembrete para vocês, um momento para a gente pensar em segurança. Não tem como pensar em segurança nesse momento sem pensar na Covid-19. Infelizmente, é uma questão global. Acho que está todo mundo, de certa maneira, a gente está até meio cansado de tanta informação, mas é sempre bom fazer algumas lembranças. Apesar de toda essa polêmica que há sobre quarentena ou não quarentena, eu acho que cada um tem uma forma de pensar, mas a questão da máscara eu vejo como um tipo de proteção indispensável. Então, já existem vários estudos mostrando a eficiência do uso das máscaras, tanto por quem não está contaminado, quanto aqueles que estão contaminados não contaminar outras pessoas. Então, se todo mundo respeitar, todo mundo usar máscara, a gente vai sair dessa situação o mais breve possível. Então, evitem sair sem necessidade da casa. Quando saírem, usem máscara, que eu acho que é algo que é tão simples, que não causa nenhuma dificuldade para nós. Eu particularmente me adaptei bem ao uso da máscara no meu dia a dia, inclusive continuo praticando atividade física, continuo correndo, mas eu corro de máscara, tenho conseguido usar bem. Tá? Então, usem e vamos nos proteger por esse momento, que eu tenho certeza que a gente vai passar por isso da maneira mais rápida possível e com muita fé e esperança de que isso vai passar. Bom, eu sou Paulo Fernandes, sou diretor-geral da Pius no Brasil. Fico muito feliz em estar participando aqui. Honestamente, confesso que assumi essa posição faz pouco tempo, estou no meu segundo mês de trabalho e assumi esse desafio de fazer uma apresentação para vocês sobre Indústria 4.0, que eu acho um tema muito interessante, algo que para mim me dá bastante satisfação em falar a respeito, e espero que o que eu tenho aprendido nesses 2 primeiros meses seja interessante aí para vocês, compartilhar com vocês. Vamos tentar fazer isso aqui um grande bate-papo, só para a gente manter uma sequência, né, para a gente não se perder muito. Vamos tentar deixar para o final as perguntas, mas se vocês quiserem mandando perguntas aí pelo chat, fiquem à vontade, já vai mandando suas perguntas. Eu tenho um amigo meu que está participando comigo hoje também, que é o Leonardo, um engenheiro nosso, especialista em produto. Ele é o responsável por tudo que é automação, na linha de automação na Pius. Então, vocês podem ter certeza que ele vai nos ajudar aí também com qualquer dúvida que vocês tenham no meio do caminho. E pelo que eu me programei, pessoal, eu quero deixar uns minutinhos aí no final da apresentação para que a gente possa fazer esse tempo aí de esclarecer algumas dúvidas, ok? Então, vamos lá. Eu espero que vocês estejam vendo bem a apresentação. O meu PowerPoint esteja funcionando bem aí para vocês, imagino que sim. Mas eu acho que é sempre, né, quando a gente fala de indústria 4.0, é sempre importante a gente retomar um pouquinho desse histórico, que eu acho que faz total sentido pelo que a gente está passando. A gente vem passando por um momento de muita revolução. Na verdade, eu diria que a gente é uma única revolução desde da indústria 1.0 há 300 anos atrás, mais de 200 anos atrás, né? No século XVIII, quando começa a mecanização com o uso do vapor,
Então, ali, a gente nunca mais parou de evoluir. Se a gente olhar para trás disso, demorou-se séculos ou, eventualmente, até milênios para que houvesse uma grande mudança no momento, na forma produtiva. E vocês vão perceber que daqui para frente, esses steps vão ser cada vez mais rápidos, porque a gente está passando por um momento, a humanidade está cada vez mais dinâmica, né? Então, naquele momento, quando você tem então essa mecanização, você vê que demorou 100 anos, né, para dar um segundo passo quando vem com o uso da energia elétrica. Então, com o uso da energia elétrica, começam a surgir algumas teorias da administração, e aí a gente vai começar a ver teorias, por exemplo, de Taylor, né, do famoso Taylorismo, mostrando como que a organização, uma indústria deve ser organizada. Henry Ford pegou essa teoria, trabalhou em cima disso, melhorou e criou sua produção em massa, né, o que a gente conhece como Fordismo, e aí começou a produzir realmente começou a ter uma indústria realmente produtiva, digamos assim. 100 anos, basicamente 100 anos mais tarde, começa então, sai da elétrica, né, ou avança a elétrica para a eletrônica, e começa a aparecer os primeiros computadores e os primeiros sistemas de automação. Os primeiros PLCs começam a surgir no final da década de 1960, né? Então, nesse momento, você tem uma participação, um começo de uma conexão do mundo cibernético, digamos assim, da robótica com a interação com o homem. Então, onde você começa a ter mais interação homem-máquina nesse momento. Então, veja, a gente saiu do vapor, a gente foi para a energia elétrica e a gente foi para eletrônicos. Nessa mesma época, um então cientista da Intel, chamado Gordon Moore, ele previu que a capacidade de processamento dos chips, né, dos processadores, iriam dobrar a cada 24 meses, né? Ou seja, teria o número de transistores e resistores embarcado em um chip dobraria a cada 2 anos. Muitos estudiosos hoje olham para trás e avaliam que, na verdade, ele foi até conservador nessa previsão que ele fez, né? Que isso, na verdade, dobrou a cada ano e meio, até que a gente está chegando num ponto hoje que já não tem mais como dobrar isso. Por isso que já se fala muito em computadores quânticos, né? Que sai efetivamente de transistores e resistores para um outro modelo de processamento de informação. Então, veja, existe uma atualização e é isso que nós vamos começar a ver de maneira muito mais frequente. Então, quando a gente teve a primeira revolução industrial, que demorou eventualmente, como eu mencionei antes, séculos ou milênios para acontecer, e depois para a segunda e para a terceira, que foram períodos aí de 100 anos, mais ou menos. Então, a gente está falando de um período de 40 anos, entre 1969, 70 para 2010, mais ou menos, que é quando começa a se falar da indústria 4.0, nós estamos falando de um tempo de 40 anos. Então, nós estamos no meio dessa revolução, né? E talvez a nossa geração até possa haver uma quinta revolução industrial. Pela maneira como as coisas estão se desenvolvendo, pela velocidade como os processos desenvolvem, como a tecnologia desenvolve, muito provavelmente nós veremos, a nossa geração ainda vai ver uma quinta revolução industrial. De toda maneira, eu costumo dizer para os meus filhos que a gente de certa forma, caras de sorte, né? Principalmente nós que somos da área de tecnologia, engenharia, tecnólogos. De certa maneira, a gente está entrando para a história, né? Quando os nossos netos, bisnetos, estiverem estudando lá no colégio sobre indústria 4.0, eles podem falar que os avós deles, os bisavós deles, participaram ativamente nessa revolução industrial. Nesse cenário, a internet das coisas, né, ou a internet passa a ser um contexto fundamental
nessa nova industrialização. Eu me lembro, quando eu era ainda garoto, que a gente usava computador e me lembro até do ruído do modem, né? Do barulho que o modem fazia. Quem é que não se lembra desse barulhinho, né? De certa forma, nos dava um pouco de ansiedade para saber se a gente ia conseguir, que a gente ia conseguir atender a isso, né? Ia conseguir se conectar à internet, mas ao mesmo tempo nos dava aquela deixava a gente um pouco incomodado porque tinha que conviver com isso, né? Isso foi avançando muito rapidamente, então, num prazo pequeno de 10 anos, a internet saiu daquele componente físico que a gente tinha num cantinho da nossa casa, que era um computador, uma única caixa, e começa a espalhar para todos os componentes. Então, a internet parou de ser uma internet de computador, ela passou a ser a internet das coisas. Então, hoje você tem vários equipamentos, a sua televisão, por exemplo, né, nem, sem falar do celular, mas a televisão, a sua impressora, todos os seus, muitos dos seus aparelhos eletrônicos que você tem na sua casa hoje, já tem acesso à internet. Tem geladeira, eu não tenho na minha casa, mas tem geladeira que tem acesso à internet. Então, as coisas começaram a ter acesso à internet. Isso gera uma nova forma de olhar para dentro da indústria, né? Uma nova forma da qual aquela conexão que existia totalmente local, em que você dependia, ou estava totalmente desconectada, né? O que acontecia na planta ou no processo produtivo, com o que acontecia em camadas superiores da sua planta, ou mesmo em outras unidades produtivas, estavam totalmente desconectados. Você tinha uma estrutura muito vertical, uma estrutura muito vertical de comunicação, né? Entre sensores, entre controladores, e eventualmente aquilo parava por ali. Hoje não, hoje o que a gente está vendo são sistemas muito mais dinâmicos. Então, aquela estrutura que antes era vertical, muito verticalizada, hoje ela começa a ser uma estrutura, uma hierarquia muito mais plana, muito mais horizontal. Então, aquela pirâmide que a gente aprendeu de automação, ela vai ficando cada vez mais achatada, porque as coisas se conversam entre as coisas. Então, essa conexão entre o TI e o OT, né, a tecnologia de operações, né, o que é planta com o TI, ela passa a ser cada vez mais importante, porque isso é uma demanda dos nossos clientes, é uma demanda do mercado que tenha essa agilidade e essa flexibilidade. Quando começa a surgir essas fábricas inteligentes, né, as smart cities, que a gente até se confunde entre indústria 4.0 e smart factory, né, eu acho que são coisas totalmente interligadas e talvez a gente possa usar, entender que é a mesma coisa, na verdade. Né? Isso é basicamente porque o nosso cliente ele espera participar desse processo de manufatura. Ele precisa de flexibilidade tal para que a gente comece a fazer uma individualização dos produtos. É isso que o nosso cliente espera hoje. Diferente da teoria de Taylor, né, e principalmente da teoria de Ford, né, do Fordismo, onde você tinha uma produção em série, uma produção em escala, hoje essa escala, essa série, ela já começa a não ser tão importante no mundo para os nossos clientes. Os nossos clientes já começam a querer serviços e produtos mais individualizados. E é para isso que a gente tem que olhar. Impressora 3D é o grande exemplo, né? Impressora 3D é a gente parar de fazer uma série de produtos e a gente fazer um produto de acordo com a necessidade do cliente. E com isso você consegue agregar mais valor, é mais importante para o cliente que seja dessa forma. Produtos modularizados. Então isso a gente vê também no avanço de tecnologia de celular. Às vezes você tem 2 modelos de celular lançado num prazo menor do que 1 ano. Antigamente você tinha avanços a cada 3, 4 anos de produto, o ciclo de produto era muito mais longo. Então essa indústria 4.0, essa fábrica inteligente, ela começa a olhar para sistema de segurança, para cybersecurity,
trazendo tecnologias de realidade aumentada, usando, né, a quantidade de informação gerada, né, o Big Data, que na verdade hoje a gente olha e fala, não, peraí, agora como que a gente transforma o Big em Smart, né? Como que a gente transforma essa quantidade de dados em dados efetivamente inteligentes? A gente começa a ter uma autonomia maior dos nossos equipamentos, né, dos robôs, efetivamente. A manufatura aditiva é justamente aquela onde o cliente participa mais das decisões da produção, simulações, então começam a surgir os famosos digital twin, né, ou gêmeos digitais, você fazer um processo produtivo exatamente idêntico ao que você já tem, para que você possa fazer modelos melhores de processo, mais integração entre sistemas, ou seja, saindo da sua planta e isso tendo comunicação a nível global, tendo especialistas mais atuantes no seu processo e, obviamente, a computação na nuvem, que é algo que mais cedo ou mais tarde a gente vai estar todo mundo fazendo esse tipo de alguma maneira usando a nuvem para isso. Então, essa Smart Factory que necessita, né, que traz essa manufatura mais colaborativa, uma estrutura muito mais modular, então também requer interfaces mais padronizadas e faz um uso muito amplo da informação. Tá? Então, quando foi pensado nessa indústria 4.0, lá no início aí dos anos entre 2000 e 2010, na Alemanha isso foi bastante forte, né, com a indústria 4.0. Então isso foi bastante forte na Alemanha. E eles criaram, eles entenderam, esses especialistas entenderam que essa indústria 4.0 ela tem que estar baseada, tem que estar sentada em 5 grandes pilares, que é você ter uma conectividade muito ampla, e isso necessita de normas e regulamentações. Você precisa ser muito modular, para que você possa atender essa flexibilidade da produção. Você precisa ter transparência na informação, porque você começa a se basear muito no seu negócio de modelo digital, usando muitos dados, né? Tirando proveito da quantidade de dados que você gera, né? Como eu falei antes, transformando o Big em Smart. Você começa a ter participações de especialistas de maneira até remota, visualizando como é que está o seu processo, te apoiando nisso, criando modelos idênticos ao seu de processo para que você possa fazer simulações, né, que são os digital twins, e principalmente conectar sistemas, digamos, cibernéticos, né, sistemas autônomos com a realidade. Então, é uma maior integração homem-máquina. Claro que essa digitalização ela não pode operar sem se preocupar com a segurança operacional, porque a segurança operacional é quem vai permitir com que você tenha mais uso da máquina efetivamente, mas que você também tenha proteções com relação a isso. Quando a gente fala em segurança operacional, a gente está falando praticamente a soma de duas vertentes, que é a segurança funcional e a segurança industrial. Até então, quando a gente olha para normas do tipo NR12, a gente está muito preocupado a segurança funcional. Até o momento, esse foi o grande, digamos que até o momento, mas digamos que as últimas 4 décadas, 5 décadas, houve uma preocupação muito grande na segurança funcional, ou seja, como é que nós protegemos o ser humano da máquina. Como é que a gente garante que, sei lá, um exemplo bem simples, mas o que não tenha um cavaco de um torno voando, atingindo o olho do operador. Então, essa segurança funcional, a indústria entendeu isso em determinado momento, aplicou isso e vem aplicando isso muito bem.
porém, ainda está passando por um processo de aprendizado no que diz respeito à segurança industrial. Então, agora a questão é como é que se protege, então, a máquina do ser humano? Como é que se protege a máquina contra ataques virtuais, hackers? Isso a gente tem visto com certa frequência. Por quê? Porque os sistemas em si das empresas, quando a gente olha para um sistema de informática da empresa, eles sempre foram muito bem, ou aprenderam com isso e desenvolveram nesse quesito. E também nas últimas décadas tem sido muito eficiente nesse trabalho. Porém, essa conexão entre o mundo planta, né, o mundo fábrica, com o mundo, digamos, IT, né, ou seja, do OT com o IT, tem permitido também, ou tem aberto portas que antes não existiam. Então, hoje a gente tem que começar a se preocupar também com a segurança cibernética da máquina. Então, aí passa a existir essa segurança industrial. Quando a gente olha para os grandes líderes e pergunta para eles, olha, o que é que você acha que quanto a segurança para você é importante? Se a gente olhar para os top, para as corporações mais eficientes hoje, não há dúvida de que praticamente todas elas, ou mais de 90% delas, enxergam que a segurança, saúde e meio ambiente, ela é parte da excelência operacional. Então, essas indústrias, elas entendem que só conseguem ser excelentes no seu processo operacional se elas trouxerem esses quesitos de segurança para o seu universo. E quando perguntado para os executivos dessas empresas, a maioria também esmagadora deles, quase 80%, entende que isso é uma prioridade número 1 da empresa. Tá? Então, assim, você tem muito problema relacionado à reputação, à imagem da empresa, você tem perdas com lucro cessante, você tem perdas com reparos. Então, tudo isso, toda essa falta de segurança hoje, eles já entendem que traz grandes impactos. A gente tem visto isso, alguns acidentes grandes que acontecem no meio industrial por uma questão, por uma falha na análise de risco operacional, tanto problemas funcionais, como a gente viu antes, mas também com problemas relacionados a ataques cibernéticos. Então, isso tem impactado bastante. Então, quando a gente pergunta para esses executivos como é que eles enxergam o uso das tecnologias de IIoT, né, ou seja, da internet das coisas industriais, 12% deles já enxerga que isso aumenta a segurança. Então, isso que não aparecia, o aumento da segurança através de tecnologias de internet das coisas, que não aparecia nessa lista há cerca de 5 anos atrás, hoje já é uma preocupação latente de todos os executivos, enxergam que o uso dessa tecnologia, da transformação digital, é muito importante na segurança. O bom de tudo isso é que para isso estamos nós, para isso estamos a Pius. Nós somos uma empresa que consegue automatizar, mas também automatizar de maneira extremamente segura. E eu vou falar um pouquinho da Pius para vocês. A Pius é uma empresa alemã, é uma empresa familiar, que pertence a uma família que respira tecnologia, desde a sua criação em 1948 até hoje, é uma empresa que investe 20% do seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento de serviço. Definitivamente, nessa empresa, você sente a tecnologia, o desenvolvimento vibrando na empresa em todo e qualquer departamento dela. Então, o desenvolvimento faz parte do core business da empresa. A Pius, originalmente, ela está em Oudsvilden,
em Stuttgart, na Alemanha. Somos mais de 2.500 funcionários espalhados pelo mundo, divididos aí em 42 subsidiárias, e uma empresa de pura tecnologia que hoje fatura quase 350 milhões de euros por ano, né? E outra vez, muito disso, estamos falando de quase 70 milhões de euros por ano investido em pesquisa e desenvolvimento de produtos e serviços. Nós, como Pius Brasil, estamos hoje baseados em São Bernardo, estamos há mais de 20 anos no mercado brasileiro, reconhecido como uma empresa que tem os melhores produtos na linha de safety, qualidade indiscutível, e temos um corpo técnico também extremamente competente para ajudá-los em todo o processo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Temos algumas filiais e escritórios comerciais locais para dar um bom atendimento para vocês. Ok? Bom, olhando para a indústria, voltando um pouco da indústria 4.0, quando a gente olha aqueles pilares, como é que nós, como Pius, nos encaixamos nesses pilares da indústria 4.0? Então, quando a gente olha, o que a gente pode oferecer para isso? Quando a gente olha em termos de conectividade, tá? Basicamente, é importante mencionar que a Pius ela vem focando muito num protocolo de comunicação dos seus sistemas o mais aberto possível. Diferente de outras empresas que preferiram fechar o seu sistema e padronizar com o seu próprio modelo de comunicação, nós vamos no caminho inverso. A gente entende que a indústria 4.0 precisa dessa comunicação com todos, precisa estar comunicando entre todos os aspectos. Por essa razão, todo nosso modelo de comunicação é baseado em OPC-UA, que é o que tem de mais moderno na tecnologia de OPC. A gente usa sistemas como o IO-Link, por exemplo, que permite conectar sensores e atuadores em campo de uma maneira super fácil. Esses IOs remotos que podem ser usados tanto para automação. Se vocês repararem, tem duas cores aqui nos IO-Links, tem o verde e o amarelo. O amarelo é voltado para a área de safety e o verde para a área de automação. Então, a gente coloca esses links de maneira remota, para que a gente possa ter mais flexibilidade nas nossas hierarquias. Tá? Com relação ainda trazendo a questão da modularidade e essa flexibilidade de aplicação, existem, por exemplo, esses push-button pit stop ativo, que eles ajudam demais a identificar problemas em uma rede grande, por exemplo, de produção. Você tem vários botões ali, que eventualmente um deles está acionado, a sua máquina, a sua planta não parte, né? Seu processo não parte, e você tem que estar testando cada um desses botões. O pit stop ativo, ele traz essa iluminação em LED que facilita você identificar qual exatamente está acionado e tomar uma ação mais efetiva e poder retomar. Tá? Tudo isso se conecta ao nosso sistema de automação, que é o PSS 4000, que é um sistema que incorpora segurança e controle no único sistema. Tá? O PSS 4000 é um sistema de controle, como eu falei, de segurança, super compacto, que o grande diferencial dele são as instalações descentralizadas. Nós vamos ver um exemplo de como isso pode funcionar. Então, aqui a vantagem é colocar painéis distribuídos pelo campo, de maneira uma comunicação muito mais limpa, muito mais simples, e comunicar entre os controladores através de uma rede única, o que facilita muito em termos de flexibilidade de operação. Se você precisar mudar um módulo da sua operação, nós vamos ver sobre isso também, é muito simples você fazer essa mudança. E, ao mesmo tempo, você pode usar esse módulo também para automação. Claro que com controladores separados, um controlador específico para segurança, um controlador específico para controle, mas conectado na mesma base de IOs.
o que facilita também a engenharia. Então, você não precisa de dois controladores separados. E o mais legal é que entre eles, né, a Pius, como eu falei antes, prezando por essa conectividade, prezando por essa facilidade de comunicação, a Pius usa o modelo de rede Safety Net, né, que facilita muito, né, essa instalação, te dá robustez, te permite trabalhar em longas distâncias, permite trabalhar com arquiteturas Wi-Fi, por exemplo, fibra ótica, ou seja, como ele é baseado em internet, então ele pode facilmente se integrar a outros sistemas. Tá? Então, por ele ser uma arquitetura totalmente distribuída, isso faz com que os seus custos de engenharia e de projeto sejam reduzidos de maneira muito consideráveis. E é como a gente vê nessa figura, né? Então, você tem aqui 3 módulos produtivos, cada módulo com seu próprio sistema de controle. Todos esses sistemas de controle eu posso levar para uma única visão, tá? Conectar entre eles. Mas o mais importante é que esses módulos operam de maneira independente. Então, se eu precisar desconectar qualquer uma dessas áreas aqui por alguma questão de operação, eu posso fazer essa desconexão sem nenhum impacto no meu processo, digamos, adjacente, né? O que continua na continuidade do processo. Isso é muito importante. Hoje a gente vê alguns sistemas que para você fazer qualquer alteração como essa, modular, você precisa mexer em toda a lógica do sistema de maneira mais complicada, vamos dizer assim. Então, existem várias maneiras da gente instalar, da gente trabalhar com o PSS 4000, e essa é a grande vantagem que ele traz para o mercado. Comunicações super abertas, Profibus, UDP, enfim, todo tipo de comunicação, podendo ser aplicações standalone, aplicação com I/Os descentralizados, a gente pode fazer, como a gente viu antes, com I/Os remotos, a gente pode fazer aplicações centralizadas, se é a necessidade também, né, com um controlador e depois os seus, como se fosse um SCADA, ou mesmo sistemas totalmente distribuídos, mas conectados numa única ferramenta de visualização, que é o nosso sistema PAS, nosso sistema PAS Visu, que é o nosso sistema que faz essa gestão de todos esses controladores. Tá? Uma vantagem muito simples, muito bacana, que para mim me pareceu um grande diferencial, eu venho de outras indústrias que trabalham com automação também, então trabalhei com automação meus últimos 20 anos, e realmente quando eu olho para esse software, para essa aplicação da Pius, se mostrou, honestamente, tem se mostrado para mim o mais amigável de uso. Você pode selecionar para fazer as programações nele de uma maneira muito simples. Você pode escolher se você quer fazer em tipo de lista de instrução, se você quer estar acostumado com texto, ou mesmo com ladder, que é muito comum no mercado de PLC. Se você está acostumado com isso, você escolhe o modelo que você quer fazer. Tá? Mas o mais legal é que você pode usar um modelo que é muito mais gráfico, que é muito simples, onde você coloca ali os seus controladores, como eles são fisicamente em campo, e simplesmente faz conexões como se estivesse brincando com, não sei, um PowerPoint, por exemplo. Tá? Isso é muito, muito fácil de ser usado. Então, esse é um grande diferencial também na nossa aplicação como um todo. Tá? Bom, quando a gente pensa em transparência de informação, diagnóstico de sensores, a Pius também consegue fazer isso. Então, hoje, o que acontece? Às vezes você tem, como eu comentei antes, às vezes você tem um problema na planta, você vai partir uma planta, por exemplo, uma unidade, e você não consegue saber qual é o problema que está passando com ela, mas quando você aplica esses diagnósticos, né, com essa tecnologia que nós temos de diagnóstico totalmente desconectado ou totalmente independente da rede de segurança, você consegue identificar muito rápido quais são os problemas que você tem na sua planta, você aumenta a sua produtividade, você diminui, por exemplo, ordens de serviço, né, ao invés de você ter que ir lá
checando cada um dos equipamentos, você consegue fazer isso de maneira online, saber onde você tem problemas, tá? E, por outro lado, você consegue pegar essas informações e levar essas informações para a nuvem. Então, nós temos uma parceria com uma empresa chamada Cumbus, que eles desenvolveram especificamente para o nosso uso uma gateway, que é o Revolution Pi. O Revolution Pi, o que ele é? Uma gateway com uma proteção, digamos, física, digamos assim, né? Seria como se fosse um diodo, na qual você só consegue mandar a informação para a nuvem, mas você não consegue acessar a informação. Então, é uma gateway de via única, né? Um único caminho, né? Ele só envia informações para a rede, para a nuvem, mas ele não permite que da nuvem tenha nenhum tipo de acesso. Então, se você quer fazer alguma análise remota de como está a sua operação, saber informações sobre segurança, dispositivos conectados, qualquer informação, você coloca uma gateway dessa, joga isso para a internet, para a nuvem, e você de qualquer lugar você consegue fazer essa administração. Isso é muito bacana quando você tem aplicações corporativas e que você tem um gestor para cuidar de vários pontos, né? De várias unidades. Então, através de uma gateway como essa, você consegue fazer a conexão e enxergar isso de maneira mais ampla. Bom, quando a gente olha, então, voltando, né, ainda falando sobre esse sistema remoto, o PAS-Visu é uma parte do nosso software PAS, né, que é o que faz a configuração do sistema, mas esse é uma visualização de como está a sua operação. Então, você consegue via web-based, por exemplo, né, baseado no navegador web, que isso você pode colocar num tablet, em qualquer coisa, e de maneira remota, você tem uma visão ampla de como estão os processos da sua planta. Tá? Você consegue ver diagnóstico, você consegue ver o processo produtivo, ver se tem algum tipo de problema, ver as operações. Então, você consegue ter uma visão bem completa do que está acontecendo na sua planta. Tá? E, por fim, quando a gente fala dessa conexão entre sistemas físicos, né, com sistemas cibernéticos, digamos assim, a Pius também vem investindo muito nisso e entendemos que essa parte de robôs colaborativos, né, os robôs de serviço, eles já vão fazer cada vez mais parte do nosso dia a dia. Então, nós desenvolvemos um braço robótico, que são 8 eixos, para executar as mais variadas funções. Então, nós temos o braço, o controlador e a interface, né, a IHM. Então, é um pacote completo que você pode fazer aplicações bem interessantes com ele e de uma maneira muito simplificada, muito rápido de ser implementado. Isso aqui você implementa em horas, questão de horas. Você traz o robô, faz a programação e tá tudo funcionando. Tá? Da mesma forma da gente fazer essa integração, né, essa colaboração homem-máquina, mas também é importante a segurança homem-máquina, né? E por isso a Pius também vem trabalhando, né, lançou ano passado o Laser Scan, né, o PC Scan, que é uma ferramenta que permite você aumentar a sua segurança através de um escaneamento de área, para você garantir que você não vai ter nenhum acidente aí entre pessoas, acidente entre máquinas. Então, isso é bem bacana, você pode colocar num AGV, por exemplo, para garantir que ele não vai se chocar com uma pessoa. Se uma pessoa passar na frente, ele vai ter a sua atuação. Tá? Muito simples também de ser configurado. Você configura as zonas aí de zona de segurança, zona de parada. Você pode colocar o PC Scan em processos, efetivamente, não sei, próximo a uma área que tem um robô, né, colaborar junto com o robô para que o operador não chegue próximo ao robô, enfim, a aplicação mais variada que você precise para a sua planta. Tá? E claro que tudo isso a gente se preocupa muito com a questão da segurança industrial. Então, também, tudo isso que a gente falou
lembrando que a gente falou muito sobre modularidade, a gente falou agora sobre a segurança funcional, né? Mas também é importante se preocupar com a segurança industrial. Lembra que isso era um dos pilares da segurança operacional. Então, da mesma maneira, a Pils tem um firewall, que é o Security Bridge, que faz todo o monitoramento de tráfego, né, entre PC e controlador, para garantir que não tem nenhum acesso indevido, tá? Faz toda uma rastreabilidade. Ele, diferente do Revolution Pi, o Security Bridge, ele permite essa comunicação em duas vias, tá? Então, você pode mandar informação e receber informação. Então, ele permite que você, de um computador, você faça configurações em um controlador. Com a diferença que ele mantém toda a rastreabilidade. Então, você consegue fechar portas, você consegue abrir portas, você consegue colocar usuários com login, senha, obviamente, e tem toda uma rastreabilidade para permitir uma auditoria depois, para saber se teve algum ataque ou se teve alguma tentativa de acesso não autorizado, ou se alguém fez alguma alteração na lógica, quem fez a lógica. Então, isso fica tudo registrado, né? O Security Bridge tem essa função de registrar todas essas informações. Bom, então, como a gente viu, né, a Pils tem toda essa tecnologia de produtos. Claro que aqui a gente focou mais na parte da automação, não entrei tanto na parte de safety. A gente tem feito bastante webinar a respeito de safety, eu acho que é uma coisa interessante também. Mas eu queria falar para vocês que a Pils, além disso, ela é reconhecida no mercado brasileiro como uma das principais empresas de consultoria no que diz respeito à concentração de segurança. Então, hoje a gente cuida de todo o ciclo de segurança da sua operação, começando lá com uma consultoria fazendo uma apreciação de risco de máquinas, apreciação de risco de processos, da sua planta como um todo. A gente, com o objetivo desse trabalho, é te entregar um relatório mostrando quais são os riscos iminentes daquela operação, tá? E o que você precisa fazer para se proteger contra ele, né? Essa conceituação de segurança, então, usando essa apreciação de risco, a conceituação de segurança vai te permitir entender quais são os modelos que você precisa, o que você precisa colocar nessa máquina para que ela seja segura. Nós também temos engenheiros capacitados para fazer todos os projetos necessários para aumentar, né, para efetivamente implantar um sistema de segurança. Então, os nossos engenheiros hoje estão capacitados para te fazer um projeto elétrico, para te fazer um projeto mecânico, para fazer projeto hidráulico, para fazer projeto pneumático. Então, tudo que for necessário, que foi visto dentro da conceituação de segurança, os nossos engenheiros, pelos nossos consultores, né, obviamente, então aí entra os nossos engenheiros que são habilitados para fazer todo esse projeto necessário para essa máquina. E aí nós trabalhamos com os nossos parceiros, os nossos system partners, que nos ajudam a fazer essa implementação necessária. Então, nós trazemos tudo que é tecnologia que foi colocado, que foi sugerido durante a conceituação de segurança, né? Todas as tecnologias. O nosso parceiro vai fazer essa implementação para você. Então, vai colocar todo esse projeto que foi visto, né? Desde a apreciação de risco até o projeto de segurança, vai montar isso na máquina. E, por fim, a gente fecha esse ciclo com uma validação de segurança. Mas é uma validação super completa. Não é simplesmente apertar botão. Aqui a gente está falando de realmente testar todos os processos de segurança dessa máquina. Pneumático, elétrico, mecânico, hidráulico, o que for necessário. Prensa, por exemplo, fazer teste de escorregamento, né? É super importante esses testes com ferramentas padronizadas que vão ajudar nessa conceituação de segurança, tá? Aumentar essa segurança da sua planta. Então, isso a gente faz também. Então, a gente tem toda a parte de consultoria, toda a parte de engenharia e também
temos tudo que é treinamento. Eu vou falar um pouquinho sobre os treinamentos. Então, a Pius fecha esse portfólio completo entre sensores, que a gente deu uma pincelada em alguns deles aqui, mas a gente tem feito bastante webinar focado nessa parte de sensores. A gente tem tudo que são os controladores, o que a gente viu com o PSS 4000 aqui. Então, são os controladores que vão falar de segurança, são os controladores que vão cuidar da sua segurança e os controladores para automação. Então, a automação segura, efetivamente. Temos toda uma linha de drives, também bastante interessante, para ajudar no processo produtivo, efetivamente. A gente viu um pouco sobre operação e visualização, os softwares de produção, né, vamos dizer assim, tanto, né, então tem a parte de visualização e os softwares de produção, efetivamente, a parte de robótica. Como eu tenho falado, a gente tem feito vários eventos, cada um desses eventos tem, de alguma maneira, coberto cada um desses itens. E com relação ao treinamento, eu queria convidar vocês também para conhecer a nossa lista de treinamentos. Um dos nossos principais treinamentos é o curso de NR12, a qual nós fizemos o mês passado a nossa primeira sessão virtual de treinamento e confesso que foi um sucesso, até mais do que a gente esperava, entendendo que são novas formas de se ver, né? Essa pandemia está nos forçando a pensar de uma forma diferente, mas também temos cursos relacionados a projeto de segurança elétrica, mecânica, hidráulica, pneumática. Se vocês quiserem entender um pouco mais sobre as normas, como aplicar esses dispositivos de segurança, a gente pode fazer esse tipo de treinamento, até treinamentos mesmo customizados, tá? Nessa linha. Treinamentos de loto também é algo que a gente faz bastante, tem tido bastante sucesso. Segurança, a parte de segurança funcional, efetivamente, sistema de controle. Segurança em célula robotizada é outro treinamento que a gente tem feito também. Inclusive, nós tivemos um webinar semana passada que teve uma audiência bastante alta sobre célula robotizada, também bastante interessante. E, obviamente, sobre produtos da Pius. Se vocês querem conhecer mais sobre o produto, querem entender um pouco mais o funcionamento de produto, a gente está aqui para ajudá-los em todo esse conceito, tá? E, obviamente, a Pius, eu diria que, de uma maneira com muito orgulho, eu posso dizer que a Pius é um dos principais ministradores de treinamento CMSE hoje no Brasil, certificado pela TUV, e todos os participantes desse treinamento recebem um certificado, né, de CMSE, que é extremamente importante também. Então, isso mostra, pessoal, a capacidade que a Pius tem de entregar um treinamento de CMSE, mostra o quanto nós estamos habilitados para fazer todo um projeto de segurança de máquina. Todo aquele ciclo que a gente viu, isso só vem a corroborar com a nossa capacidade de entregar um treinamento como esse de CMSE. Ok? Bom, pessoal, essa era a mensagem principal. Antes de eu fechar, eu queria deixar alguns recados bacanas dos nossos próximos eventos. Então, nós vamos fazer agora, na semana que vem, um webinar focado nessas soluções de proteção, de safety. O que nós podemos fazer, o que a NR12 exige na produção da indústria alimentícia e o que nós podemos ajudar para aumentar a disponibilidade, a segurança de suas máquinas. Então, esse vai ser um treinamento ministrado pelo Mauro, que tem um conhecimento bastante amplo em segurança, é um especialista CMSE, então conhece muito de aplicações da indústria alimentícia. No dia 4 de junho, nós faremos um webinar voltado à indústria de frigorífico. Tá? Claro que está dentro da alimentícia, mas um pouco mais focado na indústria de frigorífico. Então, a mesma questão que a gente está propondo no webinar da semana que vem, no webinar daqui a 2 semanas
o que que a norma NR12 exige nos frigoríficos e como nós podemos ajudar nesse sentido. O Henrique é o nosso consultor de negócios na região Centro-Oeste, tem uma vasta experiência em frigorífico e vai nos ajudar bastante nesse sentido também. E para fechar, o que eu estou muito animado, em junho nós faremos a nossa feira virtual. Como esse ano, infelizmente, as feiras estão todas sendo canceladas, né? Infelizmente, a FEIMEC foi postergada, honestamente eu não sei se vai acontecer, mas de toda forma, o que a nossa proposta? A nossa proposta serão 3 dias de conhecimento, de imersão em conhecimento, onde teremos vários webinars, com várias sessões. Vocês podem se inscrever em quantos webinars quiserem, quais deles, obviamente é tudo gratuito. Falaremos de segurança industrial, falaremos de sensores, de tecnologias de sensores de safety, falaremos de indústria 4.0, falaremos de logística inteligente, ou seja, vai ser um webinar muito amplo, vai ser muito bacana. O mais legal é que isso vai ser em horários, a gente está propondo alguns horários, digamos, alternativos, né? Um pouco fora do nosso horário de trabalho, para que a gente tenha mais flexibilidade e participação. Então, esses webinars vão começar às 6 da tarde e vão até às 9 da noite, para que todos vocês possam realmente participar. E o mais legal é que a gente vai ter uma sala específica para poder trocar ideias com os nossos consultores. Então, nós faremos via Zoom também, tá, pessoal? Para que todo mundo possa participar com mais facilidade. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter 2 salas. Uma sala vai estar voltada às apresentações, efetivamente, e uma outra sala vai estar aberta todo esse tempo para que vocês possam entrar e sair a hora que vocês queiram para trocar ideias aí com o nosso, fazer pergunta para os nossos especialistas que vão estar aí de plantão para recebê-los. Ok? Essa é a nossa proposta. Essa era a minha apresentação. Claro que em 1 hora não dá para a gente cobrir tudo, mas eu tentei ser o mais amplo possível, mostrar para vocês que, acima de tudo, a Pius é a parceira que pode te ajudar de uma maneira muito completa em tudo que vocês precisarem de segurança operacional, ok? Nós temos 2 minutos antes de fechar, antes de cortar aqui a comunicação. Eu vou dar uma lida nas perguntas, mas seguramente o Leonardo, que está aqui me ajudando a responder as perguntas, ele está coletando, né, gravando essas perguntas também, e a gente vai disponibilizar para vocês as respostas. Se vocês puderem deixar o contato de vocês também, é muito interessante, porque daí a gente consegue mandar as perguntas. Mas deixa eu dar uma olhada aqui no chat, que está bem intenso aqui, bem bacana. E assim eu já distribuo com todo mundo. Então, vamos lá. Tem uma pergunta aqui que diz o seguinte, né? Na hora de implantar as tecnologias 4.0 nas indústrias, as empresas têm pensado na saúde e segurança dos trabalhadores também. Ou a motivação da implementação das tecnologias 4.0 tem como prioridade a produtividade, eficiência, redução de custo, entre outros. Olha, Thiago, essa é uma pergunta muito bacana, mas como a gente viu lá atrás, nenhum projeto, isso eu posso te falar da minha experiência, nenhum projeto vai para frente, nenhum projeto é implementado se não tiver a segurança dos trabalhadores, não só a segurança dos trabalhadores, a segurança operacional, né, aquilo que a gente estava vendo, se a segurança operacional não fizer parte disso. Então, não vale a pena nenhuma implementação, não faz sentido implementar ou colocar nenhum projeto novo se eu não me preocupar com segurança. Então, a gente viu lá que 93%, se não me falha a memória, das empresas que têm excelência nas suas operações, né, das empresas que são, vamos dizer, top em termos de performance, elas entendem que a segurança operacional ela é a parte fundamental da excelência operacional. Então, você pode pensar na tecnologia que você quiser. Se ela não estiver alinhada com segurança, ela não vai para frente. Então, seguramente a tecnologia, a indústria 4.0 tem sim
prioridade, não queria usar a palavra prioridade, mas tem sim foco na eficiência e redução de custos, mas nunca, de forma nenhuma, deixando de lado a segurança. Ok? Tem uma outra pergunta aqui. Indo de encontro das informações conectadas da indústria 4.0, existe algum exemplo de manutenção preditiva de cortinas ou scanner, por exemplo? A manutenção é informada. A manutenção, por exemplo, a manutenção é informada que a vida útil desses equipamentos está próxima do fim? Sim, existem algumas tecnologias que a gente mostrou lá atrás, alguns produtos que a gente consegue consegue ter informações de diagnóstico. Tá, eu vou te passar, Paulo, vou te passar mais informações sobre os diagnósticos que a gente tem, não só das cortinas de luz, por exemplo, mas de outros equipamentos que a gente consegue identificar já de maneira preditiva quando esses equipamentos começam a ter algum tipo de problema. Então, eles começam a avisar, olha, tô passando mal aqui, eu não morri ainda, mas estou passando mal. Então, existem sim algumas tecnologias que você pode aplicar nesse sentido. Paulo, posso só complementar a resposta Claro, por favor. Enquanto isso, eu vou tomar um café. Tá, ok. Na verdade, até por uma questão de integridade do equipamento, além das questões da indústria 4.0, inspeções periódicas nesse tipo de componente é um requisito normativo, né? Então, esse tipo de inspeção periódica para garantir a funcionalidade é necessário e mandatório ser feito. Né? Boa, Leonardo. Obrigado. Vamos lá. A implementação em máquinas requer uma infraestrutura instalada, eletrodutos, espaços em painéis, outros. Sim, bom, você precisa de uma infraestrutura, claro. Claro que, diante do que a gente conversou, a facilidade de você ter I/Os remotos, existem alguns I/Os, inclusive, da Pius que não necessitam. Essa pergunta é muito bacana, porque eu acho que eu pulei um pouco isso. Nós temos alguns I/Os que não necessitam de painel de rearranjo, por exemplo. Não necessitam estar instalado dentro de um painel. Eu posso simplesmente conectar essa régua, digamos assim, né, de I/Os. Eu posso fixá-la numa parede, por exemplo, ela é IP, se eu não me engano, IP67. E aí você consegue, IP67, né, Leonardo? Você Sim. consegue trazer todos os seus I/Os para esse I/O remoto, e dali você leva para o seu controlador. Então é bem bacana porque ele evita todo aquele painel que normalmente você vê chegando os sinais, né? Os famosos painéis de rearranjo. Então ele facilita muito essa instalação, tá? Então, assim, um dos objetivos é realmente reduzir infraestrutura e facilitar a instalação, tá? Tem uma pergunta aqui sobre os webinars já gravados pela Pius. Eu só preciso confirmar, Ronaldo, se estão na nossa página, mas se não tiver, a gente pode disponibilizar. Todos eles estão sendo gravados, inclusive esse, e vai ser disponibilizado pela nossa equipe de marketing, tá? Se você quiser algum especial, você nos avisa e a gente faz chegar em você essa informação. Acho que aqui já tem uma resposta bacana. Bom dia, Paulo. A própria Pius, que prepara a estrutura infra de rede de conectividade, ou utilizam parceiros para estruturar em seus clientes? Temos duas opções. Honestamente, nós temos optado por usar parceiros. Nós temos implementado um sistema de System Partner, no qual a gente tem certificado algumas empresas no Brasil. Isso nos permite ter uma flexibilidade maior, porque a gente está regionalizando as nossas operações. É como se eu tivesse corpo técnico distribuído por todo o país, né? Como isso financeiramente é um pouco complicado ao distribuir corpo técnico de engenheiros por todo o país, ou filiais por todo o país, a gente está fazendo através dos nossos parceiros. Existe um processo muito crítico de avaliação desse parceiro, onde a gente faz toda uma análise técnica. Obviamente existe uma análise comercial, mas existe uma análise técnica muito profunda
da capacidade desse parceiro para que ele receba um selo de System Partner. E isso vai permitir para o nosso cliente é muito mais interessante, porque vai estar mais próximo a ele da sua operação, então vai permitir uma melhor assistência técnica, um melhor atendimento. Então, a gente tem usado bastante essa nova estratégia. Todos os treinamentos, nesse momento, têm disponível online. Gostaria também, se possível, receber referências bibliográficas, como o nosso colega Tiago. Sim, o que a gente está fazendo? A gente lançou o primeiro treinamento online, que foi o NR12, tá? Mas a gente pode fazer qualquer treinamento de maneira online. De novo, o NR12 para nós foi uma grata surpresa, tanto a audiência quanto o feedback que a gente recebeu dos participantes. Tudo funcionou muito bem. Nossa equipe de treinamentos, aí, conduzida pelo Maurício, fez um trabalho muito bacana de atualizar o material. Claro que a gente tem que fazer algumas adaptações para treinamento online, mas definitivamente a gente pode fazer qualquer treinamento. O único treinamento que a gente não ainda está reticente em fazê-lo de maneira online é o treinamento de CMSE, por ser um treinamento mais parrudo, mais complexo e que exige uma certificação da TUV. Tá? Inclusive, a TUV não tem aceitado treinamentos de cursos de CMSE online. Porém, os outros, Loto, própria NR12, que eu já comentei, Loto, parte de projetos, né? Isso a gente pode fazer tudo de maneira online. Os links dos webinars. E quem é o responsável pela certificação desses parceiros? O nosso time é responsável por isso. Se você tiver alguma sugestão ou tiver interesse de participar, pode entrar em contato com a gente. Nós temos um grupo específico para isso, tem todo um processo. É um processo não tão simples, exigem vários steps, inclusive esse certificado ele é finalmente emitido pela Pius Alemanha. Esses candidatos, digamos assim, a ser o nosso parceiro, ele tem que passar pelo crivo da matriz, inclusive o crivo dos donos, chega a esse nível para que aceite ou não. Tá? Então, é bem seletivo. Tá? Então, é isso, pessoal. Eu acho que conseguimos cobrir todas as perguntas. As provas CMSE em inglês, eu não lembro. Leonardo, você sabe disso? Se as provas são em inglês ou em português do CMSE? Atualmente são em português. Todo o material e a prova final são em português. Bacana. Obrigado, Leonardo. Valeu. Ótimo ponto. Bom, pessoal, a gente vai fechando por aqui. A gente se estendeu um pouquinho mais, aí, quase 10 minutos. Muitíssimo obrigado pelas perguntas, pela participação de todos. Estou à disposição. O meu e-mail está aí na tela, p.fernandes@pius.com.br. Tiverem qualquer dúvida ou quiser bater um papo, todos serão muito bem-vindos, ok? Muito obrigado e boa semana para vocês. Um abraço.